conhecer. Há uma lacuna muito grande no conhecimento do patrimônio arquitetônico pela nossa população em Caxias. E por que conhecer para preservar? Somente conhecendo os nossos edifícios, como eles foram construídos, como eles foram idealizados, que usos teve, somente assim a gente aprende a valorizar. Essa foto, ela é uma foto da praça, de 1930. E a gente pode ver no entorno da praça e no nosso centro histórico que a gente possui exemplares inspirados em movimentos arquitetônicos que aconteciam na Europa no mesmo período. Esses edifícios foram edificados mais ou menos na década de 20, né? A memória coletiva da nossa cidade, ela está em seus velhos edifícios. Os edifícios antigos são o testemunho do passado, e eles servirão como referência arquitetônica para o nosso momento atual e futuro. Essa é outra foto da praça. E a gente vê que há uma lacuna muito grande em relação ao conhecimento do nosso patrimônio. E a consequência disso, desse desconhecimento, é a ausência na valorização e na preservação. Aí eu trouxe 2 exemplos hoje para vocês de prédios que se perderam. Principalmente para quem é mais novo e nunca ouviu falar. Porque a ideia também do Viva Cidade é falar do passado, mas também do presente e do futuro. E tem coisas que foram e não voltam mais, infelizmente. Como nossos prédios, né? Esse é o Banco da Província. Ele foi demolido em 1960 para dar lugar a um edifício com o mesmo nome. Ele foi cartão postal da cidade na época. E eu já conversei com um senhor que viveu na época desse prédio. Ele disse que era era o prédio mais bonito de Caxias. Esse é outro exemplo que eu queria passar para vocês, da família Raab. Era da família do ex-diretor da metalúrgica Eberle. Essa casa foi demolida em 1990 para dar lugar a um estacionamento. E eu acho bem curioso porque esse exemplar ele é bem diferente dos remanescentes, né, atuais. Ele é de característica arquitetônica singular. E ele foi demolido para servir de estacionamento. Ele fica bem em frente ao Palacete Eberle. E hoje tem o Bradesco Prime ali, se eu não me engano. Esse é um flagrante dado por um vizinho em 1990, porque essa casa foi demolida ilegalmente num feriado de carnaval. E um vizinho flagrou eles tirando as telhas de cobre da cúpula da casa. Preservar. Preservar é um tema polêmico, né? Tem sempre os 2 lados, tem o lado do proprietário. Mas preservar é muito mais abrangente do que o tombamento. Preservação é uma série de medidas, e o tombamento é apenas uma delas. O tombamento garante apenas que o edifício não sofra descaracterização, né, dos seus elementos principais. E o tombamento pode ser de um edifício isolado ou de um conjunto arquitetônico. Essa casa, a Casa Rosa, todo mundo conhece. Ela esteve em processo de tombamento, mas ela não foi tombada. Mas é o caso de tombamento de um edifício isolado, que é o que pode acontecer. Ele acaba sendo engolido pelo seu entorno. Ao contrário do lanifício Janela, que o lanifício Janela, ele, quando solicitaram o tombamento dele, exigiram que fosse tombada toda a área dele, que tem quase 10 mil metros quadrados. Não somente o edifício. E eu tive a honra de conversar, há um tempo atrás, com o neto do seu Mateus Janela. Foi ele que solicitou o tombamento, e ele me contou que existe um projeto em andamento, em desenvolvimento,
para transformar esse espaço em um museu da indústria. Então, ele vai ter um uso, esse edifício, que agora ele está um pouco abandonado. Caxias teve um desenvolvimento muito rápido, desde 1930, mais ou menos. E o que aconteceu? Nós nos tornamos uma população sem vínculo com os nossos prédios históricos, sem raízes, né? E, em contrapartida, cidades como Roma e Paris, que se desenvolveram durante séculos, eles têm outra cultura de preservação. A população está na sua raiz a preservação do patrimônio. Essa é a nossa diferença. Então, cidades com cultura de preservação maior tiveram um crescimento mais lento e acabaram com outra relação de pertencimento ao espaço. Esse é um exemplo do respeito aos edifícios. Eu chamo de respeito, né? A gente vê a passagem do tempo nessa foto, é uma foto da esquina da Calle Alcalá com a Gran Via, em Madrid. A gente vê a passagem do tempo apenas pela alteração no trânsito, pelos carros, pela aparência das pessoas, mas não pelos edifícios, né? Os edifícios estão ali conservados. E falando um pouco da nossa cidade, a preservação ela não precisa ser de um edifício isolado. A preservação ela engloba todo o seu entorno. O que acontece com a Maesa, né? A Maesa é um edifício de 1948, foi concluído em 48, e teve um tombamento recente, em 2015. E atualmente está sem uso, todo mundo sabe. E o que acontece? Virou uma fachada inativa, né? A gente circula ao redor da Maesa e dá uma sensação de insegurança, porque está vazia. Vocês já imaginaram uma Maesa ativa? Que legal que seria. Acho que sim, né? Teve uma turma da FSG, eu acho até, que fez um workshop lá, dando ideias do que uso poderia ter a Maesa. E foi muito interessante, porque surgiram muitas ideias, muitas ideias. E, bom, traria um valor enorme ao seu entorno, ao bairro Exposição, ao centro de Caxias. E é um edifício que está ali, ele foi tombado, ele vai ter esse uso, e ele tem um valor arquitetônico, histórico e econômico muito grande para a nossa cidade. E olha o espaço que ele ocupa na malha urbana. Não é um pouquinho, né? Não é um prédiozinho. Ele significa bastante na malha urbana da nossa cidade. E um tema que está muito em alta, que a gente vê muitos eventos falando sobre isso, é o tema de planejamento de cidades, né? Em especial o da mobilidade urbana, que fala sobre sustentabilidade das cidades e para tornar as cidades mais sustentáveis e mais ativas, mais caminháveis, eu chamo, e para andar de bicicleta, enfim, também. O que aumenta a qualidade de vida. A prefeita de Paris, ela vem lutando há muito tempo para retirar os carros do centro da cidade. É claro que isso gera muita polêmica, mas, em contrapartida, ela conseguiu diminuir a poluição da cidade, conseguiu diminuir o trânsito, o volume de trânsito. Paris estava entre uma das cidades da Europa mais caótica em relação ao trânsito, então isso incomodava. E a primeira reportagem do Globo é de 2014 e a segunda é de 2017, então ela continua nessa luta. Barcelona é outro exemplo. Barcelona implantou o modelo de superquadras. Como é que funcionam essas superquadras, né? O carro e o ônibus, eles circulam apenas nesse quadrado maior, criando internamente praças internas para convívio da comunidade. E nesse núcleo circulam apenas pessoas, né, bicicletas e carros, acesso restrito de carros e de moradores e veículos do comércio local.
Com isso, Barcelona conseguiu diminuir significativamente o número de carros nas ruas. E Caxias é uma cidade ativa? Eu fui numa palestra semana passada, 2 semanas atrás, que o título era O Futuro da Nossa Cidade. E a palestrante disse que Caxias tem 1,6 habitantes por carro. Caxias não é uma cidade ativa, né? A gente tem a cultura do carro bem forte aqui. Mas o que isso tem a ver com patrimônio, né? A gente não anda a pé, a gente não anda de bicicleta, a gente anda de carro. A gente olha para frente. A gente não olha para os lados, a gente não olha para os nossos edifícios, né? A gente não vivencia a cidade. Vivenciar a cidade é observar as fachadas, o conjunto arquitetônico. É legal seguir exemplos, né? Eu citei Paris e Roma, mas a gente não precisa ir tão longe. Garibaldi está aqui pertinho. Garibaldi revitalizou todo o seu centro histórico, com tombamento de edificações, com padronização de pavimentação e mobiliário urbano. E o melhor, vocês não notaram nada nessa foto? Fiação subterrânea. Dá para ver pela foto, né? Não tem nada impedindo visualmente a gente enxergar os prédios. E esse é o desafio do Redescobrir, então, do livro que a gente está lançando hoje, é que a gente comece a andar mais pela nossa cidade a pé, olhar para cima, olhar para frente, olhar para os lados, observar os nossos edifícios. Esse é um exemplo da farmácia da Rigo, a antiga farmácia da Rigo, né? Que ficou muito tempo esse prédio escondido por um letreiro. E, quando ele foi retirado, ele causou surpresa. Muita gente comentava, porque os principais elementos da fachada, que era esse guarda-corpo, essa sacada, e o nome, feito na própria alvenaria, eles estavam escondidos por anos. Então, causou bastante surpresa. Os letreiros eles acabam causando muitos danos, né, para as fachadas do edifício, e eles estão sendo retirados. Então, esse é o desafio, olhar para as nossas fachadas. E muita coisa já se enxerga, já se vê uma mudança significativa na nossa cidade. E era isso que eu queria só agradecer a honra de participar desse projeto, que uniu pessoas com o mesmo propósito e conseguiu chegar a um livro, um evento e muitas coisas que ainda estão por vir. Obrigada.